Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa aula sobre internet. Eu sou o professor Luiz e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre como funciona a internet, o que é a internet, quais são os princípios que regem a internet, como surgiu. Então eu quero que vocês aproveitem esse momento, aproveitem para poder anotar as questões que vão ser apresentadas aqui e caso tenha dúvida a gente vai estar à disposição de vocês aí durante todos os momentos. O que é a internet? Né? A internet nada mais é do que uma rede mundial de computadores interligados entre si. Esse é o princípio da internet. Então, não existe um dono da internet, não existe alguém que comande a internet, e sim um conjunto de pessoas, um conjunto de empresas que, promovendo esse acesso aí a essa rede, permite que a internet exista. Então, geralmente você que tem internet na sua casa faz parte dessa rede, os protocolos, os caminhos, os dados passam pela sua rede e você tem acesso então a esse ambiente que foi criado aí há muito tempo atrás e que hoje se tornou um grande bem da humanidade, tá certo? Existe uma diferença grande entre internet e intranet. Isso é bom a gente comentar também, porque a intranet são as redes internas das empresas, ou seja, cada empresa possui a sua rede de computadores e essa rede é interligada entre si e também tem acesso a uma rede pública, que é chamada internet. Tudo bem? A internet foi criada depois da Guerra Fria ali que existia entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi criada uma agência que era uma agência de tecnologia, uma agência que foi programada ali para poder desenvolver novas tecnologias. E essa rede foi conhecida como ARPA, né? O projeto ARPA. Essa agência ARPA ela tinha ali como função fazer a proteção dos Estados Unidos, né? Então ela começou a criar vários mecanismos ali para poder proteger o país. Dentro dos projetos da ARPA, ou da DARPA, que também foi chamada de DARPA por um tempo, existia um projeto chamado ARPANET. A ARPANET nada mais era do que um projeto que visava ligar computadores entre si. Então você tinha ali vários computadores com as informações e você centralizava essas informações num local só. Então esse princípio de descentralização surgiu na ARPANET. E a partir dali começou a ter aí vários projetos acontecendo. E em 1969 foi iniciado o primeiro grande marco da internet, que foi a primeira vez que se ligou aí fisicamente várias universidades. Então você tinha aqui universidades como a Universidade de Utah, que estava ligada aí com outras universidades aqui, como Stanford, e você começou a ter uma ligação aí entre essas faculdades ali, essas universidades, para mandar pesquisas. Então você começou a ter uma ideia de como você poderia se comunicar aí de uma forma simples na época, né? Mas que você conseguiria se comunicar entre elas. Então, daqui surgiu o primeiro princípio que a gente usa aí até hoje na internet, porque você teria o princípio dos caminhos, das rotas que foram utilizadas. Para vocês entenderem esse exemplo, aqui eu tenho uma universidade que foi utilizada, e aqui eu tinha outra, tá vendo aqui? Mais uma aqui e mais uma aqui. Se, por exemplo, esse caminho aqui fosse cortado, tivesse alguma interrupção aqui, a gente teria condição de conectar as duas? Teria. Só que o caminho seria muito mais demorado. Eu teria que passar por aqui, até essa, depois para essa e vir até ela. Ou seja, o caminho era muito maior do que se eu fizesse um caminho direto entre as duas. Então esse princípio é o princípio do roteamento. Então eu procuro um caminho que seja possível para que aquele dado chegue na origem, saia da origem e chegue no seu destino. Então, em 69 começou esse processo todo, e em 1970, um ano depois, você já tinha ligado as duas costas dos Estados Unidos, você já tinha ligado o país todo nessa rede, então você já tinha aí pontos de referência. Em 71 e 72 você já tinha aí um outro núcleo de rede que foi criado ali, eram dois grandes núcleos de rede que foram criados. Em 77 você já tinha aí uma estabilidade muito maior entre as redes desse país, né? Então os Estados Unidos já estava totalmente interligado na internet, em seus grandes polos, né? Passando por todos os estados, com pontos de conexão em todos os estados. E aí, a partir dali, começou a ser feito então uma expansão desse projeto ARPANET, e aí você começou a levar isso por cabo submarino até a Inglaterra, que era um país aliado, e a partir dali chegou na Europa e foi se espalhando pelo mundo todo. Então a internet, ela, como a gente conhece, ela surgiu ali a partir dessas questões. E aí teve algumas evoluções que aconteceram aí naturalmente durante todo esse percurso. Em especial, a gente pode revisar alguns deles, que foi
na década de 60, a criação aí da ARPANET. Em 70 foi a expansão desse programa ali pelos Estados Unidos. Em 1980 foi criada uma utilização de fato para a internet, que foi a criação dos e-mails, né? Então o e-mail foi criado na década de 80 e permitiu de fato aí, alguma utilidade para essa rede, né? Em 1990 foi criado o protocolo chamado WWW, o World Wide Web, essa rede que foi conhecida aí como rede de alcance mundial, o World Wide Web, foi criado por Tim Berners-Lee, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. E em 2000 foi criada aí a Google, né, a empresa Google, que trouxe aí um portfólio muito grande, evoluiu para as redes sociais e trouxe aí o Orkut, o YouTube naquela época e permitiu que a internet se tornasse aí algo extremamente popular. Então conheço um pouquinho, esse é Tim Berners-Lee. Ele foi o criador desse projeto chamado World Wide Web. Então ele viu a internet, viu aquele conglomerado e pensou, bom, vou criar aqui dentro uma rede que seja uma rede popular, uma rede que permita criar sites ou ambientes que possam ser acessados e as pessoas possam utilizar. Então foi criado por Tim Berners-Lee em 1990 a World Wide Web, ou rede de alcance mundial, focando aí na criação, na possibilidade de você criar dentro dessa rede alguns endereços, alguns sites, né? Como que funciona isso tudo? Como é que se comunica isso tudo? A gente falou que a internet é um negócio enorme, né? A gente percebeu que é muito grande, só que a partir dali você precisa ter uma forma de conversar, uma forma que essas máquinas conversem. Atualmente você vai entender muito bem isso, porque você tem internet nos computadores, você tem internet nos celulares, você tem internet nas televisões, ou seja, cada dispositivo tem acesso à internet, mas como que eles se conversam? Foi daí que surgiu a necessidade de alguns protocolos serem criados, né? O protocolo nada mais é do que a linguagem, né? uma numeração, algo que a máquina pudesse entender, que permitisse a comunicação entre as duas máquinas. Então, o protocolo mais comum que a gente conhece é o protocolo IP. Né? O protocolo IP é um protocolo de internet e ele basicamente registra a localização de onde está sendo acessado ou da onde você quer acessar o acesso, o site, ou enfim, o que você precisa. Então você tem ali o ponto de origem e o ponto de destino, e é o IP que vai de fato identificar o seu computador na internet. Então, essa numeração de IP ela acaba pertencendo aí aos seus computadores. É por ali que você rastreia também os sites, as pessoas, os serviços, enfim. O IP ele é o protocolo mais importante. O HTTP é um outro protocolo que permite você acessar a internet. Então eu tenho um que te localiza e um que permite você acessar a internet ali como um todo, tudo bem? Geralmente os sites têm ali o HTTPS, o HTTP, e isso começa com www, quer dizer que eu vou entrar na rede do Tim Berners-Lee que ele criou, e depois eu tenho um endereço ali que é comum. O FTP é um tipo de rede mais interna, tá? Então você tem acesso a ele pela internet, mas você geralmente tem aí que se autenticar para poder entrar, e as empresas criam esse ambiente FTP para poder trabalhar aí com os seus arquivos, né? Com trabalhar com os seus programas. Então a FTP é geralmente atrelada às intranets, né? O SMTP, que é um protocolo para você poder enviar e receber mensagens pela internet, foi criado aí, assim que foi inventado o e-mail, então foi criado um protocolo aí para poder permitir esse envio. E o DNS, que chama-se Domain Name System, seria os endereços da internet. Então, qual que seria a ideia do Domain Name System? É você ter domínios que são comuns, né, que são relacionados ao segmento daquela empresa, e os domínios de países. Por exemplo, o domínio comum é o .com. Então, o .com ele é uma nomenclatura que foi criada pensando em empresas com fins comerciais, por isso .com. O .org seriam empresas com fins não governamentais. O .gov seria para fins governamentais. O .edu seria para fins de educação. Então, foi criado ali os domínios que são comuns por segmento para poder organizar melhor a ideia do www, a ideia da rede do Tim Berners-Lee. E o .br, por exemplo, para identificar que veio do Brasil. O .x, enfim, você tem vários aí, o ES. Você tem vários domínios de países que permitem você entender da onde é aquele país de origem daquele site, daquele endereço. Então o DNS também foi criado para dar uma organizada nesses sites aí, posteriormente, depois da invenção aí do www. E nós tivemos então uma evolução muito rápida da web, que a gente chama, né, ou www web, com o tempo. Né? Então a gente teve ali
E por muito tempo aconteceu isso. Você tinha ali uma internet que era criado conteúdo por programadores, por pessoas, webmasters, né, que criavam o computador. Ele colocava na internet e os usuários apenas assistiam, ou então só observavam aquilo ali de uma maneira muito passiva. Então não tinha interação entre as pessoas. E foi a primeira fase aí da internet. Então você tinha ali sites na internet, você localizava esses sites, geralmente por mecanismos de buscas que eram populares na época, e você tinha um conteúdo e apenas isso. Começou a se evoluir um pouco mais a internet, ela passou a ser um pouco mais dinâmica. Então eu tinha assim a produção dos engenheiros da computação, pessoal de desenvolvimento web, que produzia esses sites, só que agora eu tinha também uma maneira de se conversar com os usuários. Então eu começava a ter então a participação das pessoas produzindo conteúdo também. Então começou a surgir ali os blogs, começou a surgir ali os links de notícias que foram criados ali pensando em agregar comunidades. Então eu comecei a utilizar a internet, a pessoa começou a utilizar a internet como um mecanismo ali não só de conteúdo, mas sim de relacionamento. Então começa a surgir ali uma voz ali na internet que permitia aí a web ser mais dinâmica. Mas não começou a ter então uma terceira fase de web, que é uma fase que é mais atrelada ao comportamento de usuário. Então, as redes sociais surgiram, os smartphones surgiram, os aplicativos surgiram, então começou a ser possível mapear o comportamento das pessoas. Então, surgiu a partir dali as propagandas em massa para os usuários, porque todo mundo foi para a internet. Então, começou a ser feita ali uma análise melhor dos dados e oferecido então serviços que são específicos para cada usuário. Então a web, que a gente chama de web multimídia, ela permite que você tenha ali sites que são responsivos, que permitem acesso em qualquer tipo de dispositivo, permite que tenha integração com inteligências artificiais e com a web semântica, que seriam ali as maneiras de comportamento do usuário, fazendo com que a internet se tornasse algo muito mais próximo das pessoas, observando o comportamento e alinhando com os desejos que são ali orientados. Então a internet foi para esse nível. O que vai ser da web 4.0? Tem uma ideia de que o próximo nível da internet seja um nível muito mais confiável em questão de dados, seja um nível em que as pessoas interajam muito mais nos seus ambientes. A ideia é que a computação tradicional ela acabe sumindo nesse contexto, que as máquinas, os arquivos, os sistemas operacionais todos vão para o ambiente de nuvem e permaneça aí de uma forma diferenciada. Então a web 4.0 ainda é uma incógnita, a gente ainda não sabe certamente como ela vai ser, mas possivelmente seja uma internet baseada em dados, baseada em inteligência artificial e baseado em conteúdos totalmente disponíveis para o web e não mais para máquinas locais. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é conectividade. Conectividade nada mais é do que um termo que foi criado pensando nas maneiras que permitem você se conectar à internet. Então nós tivemos aí várias fases da conectividade, né? E eu vou falar algumas formas que hoje em dia são menos utilizados e outras que são mais utilizadas. Então a gente começa pelo cabo de TV. Se você tem aí algumas operadoras aí que distribuem acesso à internet, como por exemplo a NET, utiliza cabeamento de TV até hoje para poder enviar sinais de dados aí na internet, até comum você ter o cabeamento de TV para poder acessar a internet, né, para se conectar à internet. Uma outra forma que foi muito popular, utilizando aí a chamada de ADSL, que era a conexão de escada, né, a conexão por linha telefônica. Também foi muito popular, no começo aqui no Brasil, a internet de escada era a forma que a gente tinha para se conectar com a internet, só que tinha uma questão, porque ou você utilizava a telefonia ou você utilizava a internet. Por muito tempo foi assim, hoje em dia tem mecanismos que permitem fazer as duas coisas, mas ainda existem empresas que trabalham nesse segmento aí de internet de escada, tudo bem? A internet 3G ela chegou depois ali, permitindo então uma expansão da internet móvel. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas a internet móvel ela se tornou popular, então se tinha a condição de ter aparelhos ali, a gente chamava os hubs de internet, que por sinal, via satélite, permitia aí o acesso de fato à internet por sinal de telefonia, né, sinal de telefonia móvel. A internet via rádio também ela surgiu com muita força, né, nos últimos tempos, com a criação principalmente do Wi-Fi, do wireless, né,
que popularizou aí, de fato, o acesso aos dispositivos em residências ou em empresas. Então você tinha ali os dados de conexão que são utilizados aí pela telefonia 3G, até pela 4G e vai chegar na 5G, e você também tem aí em ambientes que são mais controlados, você tem aí acesso a rede por sinal de rádio, radiofrequência, que é a conexão via rádio. Em alguns lugares do mundo, até aqui no Brasil mesmo, tem locais que não existe nenhuma infraestrutura de internet. E não existe nenhum cabeamento, não existe nada que possa ser utilizado. Então, os sinais de satélite são muito mais utilizáveis aí para poder se conectar à internet. Geralmente, em algumas regiões que são isoladas, você só tem o satélite para poder enviar dados de internet. Então, também é uma forma de você se conectar. E hoje nós temos aí uma evolução dessa forma de trabalho, que é a fibra ótica. A fibra ótica é uma rede que é muito melhor, é uma rede que tem aí mais velocidade e é mais robusta, então permite uma conexão muito melhor com a internet. Então, hoje em dia, a gente está vendo a fibra ótica crescendo aqui no Brasil, só que ela já é algo que tem aí a ser conectado pelo mundo todo como uma solução aí, de fato, para a conectividade. Então, para que você entenda também, é importante quando a gente fala sobre conectividade, entender aí o que vai acontecer a partir de agora, de onde veio e para onde vai aí a conexão, principalmente falando sobre os dados móveis, né? Então, para que você entenda, a gente tinha aí uma forma de utilizar o que a gente chama de telefonia móvel, né? Que era a telefonia analógica, né? Então a gente teve aí telefones que eram cabeados. Depois, em 1990, foi inserido aí a possibilidade de você ter aí de maneira digital a voz, né? E mensagem de texto na década de 90. Em 2008 surgiu então a interação aí com a internet móvel a partir dos satélites, né? Então você tinha aí o sinal 3G, que seria a terceira geração dessa internet. Em 2014 surgiu então uma forma de você ter uma alta capacidade de transmissão de dados, uma tecnologia que permitia você ter aí uma forma de conectar vários dados ao mesmo tempo, surgindo com mais força. Então você teve aí uma transmissão muito melhor, que a gente chamou de 4G. E agora, a partir de 2020, você tem então a chegada da 5G, que é uma internet mais flexível, que tem uma adaptação muito maior, uma densidade de sinal muito maior, o que permite aí você ter ali, utilizar vídeos de alta qualidade, permite que você tenha aí, faça downloads de forma muito mais rápida e muito mais objetiva, e também é a internet que vai trazer um novo conceito também, chamado internet das coisas, que é a ideia de que qualquer objeto possa ter acesso à internet, seja a mesa, seja uma cadeira, seja uma parede, o que você quiser pode ser acessado, pode ter acesso à internet e ter comunicação entre eles mesmos. Então a telefonia móvel também acompanhou esse ritmo aí do acesso à internet. E vamos falar então sobre alguns elementos aí que são interessantes sobre, de fato, a internet. O que a gente tem ali que funciona legal? Primeiro vamos entender o que é um site. O site nada mais é do que um conjunto de informações visualmente distribuídos. Então eu crio ali páginas, né, a gente chama de páginas, que permitem você ter ali várias questões. E a página geralmente é construída com alguns elementos, que podem ser, que a gente chama de hiperlinks. Então toda a página da internet, geralmente quando você abre, você tem ali locais para você clicar, né? Esses locais podem ser textos que você vai clicar em cima, ou mídias, que podem ser vídeos, podem ser imagens, que vão ser inseridos nesse local. E todas as páginas de internet sempre tem uma página que a gente chama de homepage, que seria a página inicial, ou de um navegador, ou mesmo de um site. É esse termo que a gente utiliza. Os mensageiros instantâneos são uma outra composição que permite você fazer comunicação pela internet. Então, o comunicador instantâneo mais comum, mais popular hoje é o WhatsApp, mas você tem outros como o Telegram, como o Messenger, como o Skype, e tinha outros antigamente também que eram bastante utilizados. A ideia do comunicador instantâneo é permitir comunicar duas ou mais pessoas de maneira on time, ou seja, permite que você conecte pessoas ao mesmo tempo que esteja online ali na internet. Geralmente você tem ali a condição de ou falar com a pessoa ao mesmo tempo, ou também você mandar recado e a pessoa ver quando ela tem acesso e depois vocês vão se conversando. Então, o mensageiro instantâneo ele popularizou também aí o uso da internet com os dispositivos móveis, né? Então a gente passou aí de uma fase que vocês tinham essa condição apenas em computadores, e então chegamos aí nas fases dos celulares também. O robô de busca também é um negócio muito interessante, porque a gente usa até hoje bastante, o pessoal usa muito o Google, e é o principal robô de busca que existe, né? Porque ele faz a pesquisa de páginas. Então, você tem ali os sites que foram criados, então você precisa começar a entender
como você acessa, de onde você tira as informações desse site, como você localiza esse site na internet. Então, os robôs de busca são muito úteis para isso. O primeiro deles foi o Yahoo, que criou uma lista de sites com temas relacionados àquele. Então, tipo, por exemplo, uma lista de site falando sobre basquete, que foi o primeiro, inclusive. Depois, uma lista de sites falando sobre outros temas. E assim, foi criado várias listas de sites. Então, foi o primeiro robô de busca que trazia ali, de uma forma muito menos interativa, mas trazia as opções de sites organizados. E depois tivemos aí a Google, que dominou todo o mercado de robôs de busca, e hoje nós temos o Bing também, que foi criado a partir, pelos criadores da Google mesmo, criaram o Bing para a Microsoft, que é um robô de busca que tenta ali ser atrelado à Cortana, que é a inteligência artificial da Microsoft, e também faz umas buscas também da mesma qualidade do Google, só que tem um pouquinho de diferença aí no uso dele. E o e-mail, que foi criado em 1980, que a gente já comentou, ele serve para você poder enviar e receber mensagens. É muito utilizado no meio corporativo, e nós temos vários tipos de e-mails que são gratuitos ou também e-mails que são pagos. Né? Existem essas duas maneiras de e-mail. E também tem os e-mails que são corporativos, ou seja, a empresa mesmo cria ali um ambiente ou utiliza um ambiente de e-mail com o seu DNS, com a sua nomenclatura de site ali para poder personalizar também as atividades. Então, o e-mail mais popular é o Gmail, né? Isso a gente já conhece há bastante tempo. O Outlook ou Hotmail também foi muito utilizado, mas você tem e-mails do Yahoo, do Ball, do UOL, tem vários segmentos de e-mails gratuitos também. Os navegadores são programas que permitem acesso à internet. Então, quando você vai acessar a internet do seu computador, você geralmente utiliza um navegador. Temos vários aí que são muito bons, cada um com a sua peculiaridade, mas temos aí alguns que são padrão ali para aquele sistema operacional. Né? Então, por exemplo, o Microsoft Edge, hoje ele é o navegador padrão do sistema Windows, do Microsoft Windows. O Microsoft Internet Explorer ainda existe, ele funcionou por mais de 30 anos, sendo aí o navegador padrão, e alguns sites precisam ser acessados apenas por esse navegador, por isso que ele ainda existe e é bem relevante. O Google Chrome, ele é um navegador que a gente utiliza aí bastante no sistema Android, né? Antes a gente usava muito o Opera, hoje a gente usa o Google Chrome, e também é um sistema de navegação ali de código aberto, um sistema que ele é muito interessante porque ele é open source. O Mozilla Firefox, que é sim, de fato, um outro navegador que é para Linux, né, para esse sistema operacional Linux, e hoje em dia ele se popularizou em qualquer outro dispositivo, você acaba usando o Mozilla Firefox. Ele é muito atrativo e muito rápido também. E o Safari, que é o navegador ali para os dispositivos do iOS e do macOS. Né? O pessoal da Apple utiliza o Safari para poder acessar a internet. E as redes sociais, gente, foi o que de fato popularizou a internet aqui no Brasil, né? A gente teve aí o Orkut, que foi a primeira, que foi lançada em 2003 e 2004 chegou aqui no Brasil, e da noite para o dia todo mundo foi para a internet para poder interagir ali, para poder postar fotos, colocar comentários, participar de comunidades, e foi o que popularizou de fato a internet no nosso país. A partir do Orkut, a partir da saída do pessoal para a internet se tornou um bem ali, um direito constitucional, né? Então hoje todo mundo tem que ter direito a acesso à internet, nem que seja por telecentros ou por qualquer outra questão, mas a internet passou a ser aí um direito da população a partir do Orkut em 2004, né? A partir do momento que as pessoas começaram a ir para a internet. O Facebook, que é outra rede também, é a maior rede social do mundo, e também ela agregou várias outras redes sociais também, como o Instagram, como o WhatsApp mesmo, e como o Tumblr, né? Então, é uma rede conglomerada, então a maioria das redes sociais populares hoje, com mais de bilhões de acessos ali, de pessoas que são usuários, geralmente são atreladas a essa empresa, a Facebook, né? Que é uma empresa muito interessante e tem muita relevância aí hoje em vários tipos de segmentos e mercados. O Twitter, que é um microblog, né, que permite as pessoas compartilharem pensamentos, também é muito popular e muito importante, porque geralmente ele, ela tem uma característica de você colocar poucos caracteres para poder enviar informação, e é uma rede social utilizada para notícias rápidas ali, e o pessoal usa bastante também. O Snapchat também é uma rede social que hoje ela perdeu um pouco de força, mas foi muito popular porque permitia que você compartilhasse imagens por determinado tempo, né? A Facebook tentou comprar o Snapchat, eles não quiseram vender, então hoje em dia você tem os stories ali, né, na rede social do Facebook, como o Instagram, Facebook e o próprio WhatsApp, né? Mas o Snapchat tem aí outras características legais que popularizam ele bastante, como os filtros, que é o grande forte aí hoje do Snapchat.
E o YouTube é o maior canal de compartilhamento do mundo, então é a maior rede social da Google, né? O Orkut era da Google, mas foi descontinuado. E o YouTube, ele se tornou aí o maior canal de compartilhamento de vídeos no mundo. Então você tem ali um espaço ali democrático para diversos vídeos ali com diversos conteúdos. Então é uma rede social muito... E para a gente poder entender também um outro conceito que tem surgindo com o tempo, é o conceito de cloud computing, que é o conceito de computação nas nuvens. Então, hoje é muito popular você ter os drives, né? Então, você tem ali os próprios e-mails mesmo já ofertam serviços de drive, como, por exemplo, o Google Drive, né? O OneDrive, o Dropbox, o iCloud, que seriam serviços aí que permitem você guardar arquivos na nuvem, né? Mas a ideia não é ficar só nisso. Então, nós temos aí empresas que dedicam todos os seus serviços de programas na nuvem, com plataformas sobre serviços, software sobre serviços, ou então até mesmo toda a infraestrutura de TI das empresas estão na nuvem, para poder diminuir custo. E a nuvem é legal porque ela é escalonada, então eu posso contratar mais espaço ou menos espaço, atrelando isso à minha necessidade da minha empresa ou do meu negócio, ou então à minha necessidade pessoal. Então, eu quero ter mais espaço ou menos espaço, eu contrato esse tipo de serviço. Geralmente as empresas permitem aí 15 gigas para usuários comuns ali, usuários normais, de acesso a guardar arquivos. Então é um espaço relativamente considerável também. E para que você entenda aqui que é nuvem, nuvem na verdade não é uma nuvem não, tá? Nuvem são servidores, são computadores que são grandes, de grande porte, que nem sempre são utilizados para muitas coisas, então eles pegam aquele espaço gigantesco e disponibilizam para as pessoas poderem contratar esse tipo de serviço. Tá? Então, quando a gente fala sobre nuvem, a gente está falando sobre servidores, sobre data centers, né? Sobre grandes centrais ali de processamento de dados. Tudo bem? Se tenham gostado dessa aula, se vocês tiverem dúvida, fico à disposição para poder conversar com todos vocês, tá bom? Forte abraço!